Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha saudação ao Padre Carlos César, que concelebra essa Eucaristia. Irmãos e irmãs, nós ouvimos no Evangelho há pouco proclamado que depois de ter passado a noite inteira em oração ao Pai, Jesus escolhe entre os seus discípulos 12 apóstolos. 12 apóstolos que simbolizam as 12 tribos de Israel. No entanto, a partir dos 12 apóstolos, Jesus institui o novo povo de Deus, o novo povo de Israel, um povo que se caracteriza por sua adesão ao reino de Deus, através da fé em Jesus, Messias Salvador. Um povo que se caracteriza por sua fé em Jesus, Messias Salvador. É pela fé, e somente pela fé, que os nossos corações se abrem à graça de Deus. Somente pela fé que nós somos capazes de viver com docilidade o discipulado de Cristo, o seguimento de Cristo, colocando em prática no nosso dia a dia os seus ensinamentos, ensinamentos de salvação, colocando em prática os mandamentos de Deus. Pela fé, a graça divina penetra o nosso coração, de modo que a vivência dos mandamentos de Deus não se torna uma coisa pesada. Somos, sim, desafiados pelos mandamentos de Deus. Eles são exigentes. Mandamentos que têm o seu núcleo, que têm o seu fundamento principal no mandamento do amor. Eles são exigentes, sobretudo quando somos chamados a viver a reconciliação, o perdão, a solidariedade com os irmãos e irmãs que passam por dificuldades, a compaixão, a justiça. Os mandamentos de Deus são exigentes, mas pela ação da graça de Deus em nossos corações, a graça que Cristo nos concedeu por sua Páscoa de morte e ressurreição,
Os mandamentos de Deus, quando eles são cumpridos, eles promovem a nossa liberdade de filhos e filhas de Deus. Sim, irmãos e irmãs, a graça que nos é concedida por Cristo Jesus, para que os mandamentos de Deus sejam cumpridos, não como uma lei pesada, mas como lei da liberdade. Como Jesus mesmo vai nos ensinar, lá no primeiro capítulo do Evangelho de São João, o famoso prólogo do Evangelho de São João, a lei nos foi dada por Moisés, mas a graça nos foi dada por Cristo Jesus. Por meio de Jesus, os mandamentos de Deus são lei da liberdade dos filhos e filhas de Deus. Nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho da carta de São Paulo aos Colossenses, Paulo deixa claro que, apesar das obrigações legais, nós todos éramos, pelo pecado, devedores de Deus. Existia contra nós uma conta a ser paga por causa do pecado. E essa conta foi cancelada, foi eliminada por Cristo Jesus. Diz São Paulo, como nós ouvimos na primeira leitura, Cristo cancelou esta conta a ser paga, pregando-a na cruz. Pregando-a na cruz. O antigo povo de Deus, antes de Cristo, buscava de todas as formas pagar essa conta, e de um modo especial, pagar esta conta por meio da observância da lei de Moisés. Mas essa tentativa de pagar a conta por meio da observância da lei de Moisés não dava em nada, não dava em nada. Mas Cristo, na plenitude dos tempos, por causa do seu amor ao Pai, por causa do seu amor a todos nós, Ele sim pagou esta conta pelo seu sangue derramado na cruz. E assim, irmãos e irmãs, só a fé em Cristo, só a nossa adesão a Ele, nos possibilita viver a vida nova da graça de Deus. Só a fé em Cristo Jesus nos torna verdadeiramente povo de Deus, que procura sim observar os mandamentos de Deus, mas motivado, animado pela graça de Deus. Sem a graça de Deus, toda tentativa de colocar em prática os mandamentos de Deus será vã. A pessoa, sem a graça de Deus, ao realizar gestos de bondade, de amor, misericórdia, ela provavelmente cairá no pecado do orgulho. Cairá no pecado do orgulho, se sentirá mais do que as outras pessoas, porque os seus motivos de praticar a bondade, os gestos de solidariedade, a justiça, não eram motivos da graça, mas motivos para que, de alguma forma, essa pessoa fosse aplaudida, privilegiada, e assim por diante. A graça de Deus, ela nos motiva a colocar em ação os mandamentos do Senhor e preserva o nosso coração na humildade.
Se eu sou capaz de fazer o bem, é por causa da graça de Deus. Faço o bem. E se alguém me elogia, tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, nós celebramos essa Eucaristia, buscando no Senhor, no seu corpo e no seu sangue, a renovação dessa graça em nossos corações, que possamos progredir na fé. E progredindo na fé, que no nosso dia a dia, de família, trabalho, compromissos comunitários, compromissos sociais, coloquemos em prática os mandamentos de Deus, certos de que a graça do Senhor nos conduzirá à liberdade dos filhos e filhas de Deus. Faremos parte deste novo Israel, escolhido por Cristo Jesus, a partir dos 12 apóstolos, deste novo Israel, que pelo mundo afora dá testemunho do reino de Deus. Pelo mundo afora se torna colaborador, esse povo de Deus, colaborador do chamado de Cristo, que quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento de Deus. Hoje, também na liturgia, a Igreja celebra a memória, uma memória votiva, facultativa, do Santíssimo Nome da Virgem Maria. Nos confiemos à intercessão da Mãe do Senhor e Nossa Mãe, para que ela, mulher da graça de Deus, possa nos ajudar a viver no nosso dia a dia esta docilidade à ação do Espírito Santo. Essa docilidade, e assim que de fato Maria nos ajude a ser o verdadeiro povo de Deus, que com alegria dá testemunho de sua fé em Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.